Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre classificação de fundos de CRI. Eu vejo que muitos de vocês me mandam mensagem às vezes perguntando: o fundo ABCD, ele é high grade, é high yield, o que esse fundo é? Então eu resolvi fazer aqui uma tabelinha e explicar um pouquinho também. A tabelinha tá aqui, ó, ela aqui. Já vamos chegar nela. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, entender um pouco como é que funciona a questão do fundo high grade, high yield, middle risk e quais fundos, né? Eu acho que é o principal que vocês querem ver, é a tabelinha com quais fundos são o que vai ficar mais pro final do vídeo, hein? Então vamos lá, explicar um pouquinho do conceito, desse conceito que tanto se fala, né? Fundos high yield, o que é o tal do high yield, né? O pessoal se pergunta, são operações mais arriscadas que têm um retorno maior. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, de onde está o risco e tal. Eu acho mais fácil que simplesmente falar. Middle risk, como é que funciona o fundo middle risk? Ele vai fazer uma mescla, então ao mesmo tempo que ele vai ter uma operação mais arriscada, ele vai ter uma operação um pouco mais tranquila, então fica equilibrando, e aí às vezes ele pode ter mais operações mais arriscadas, com um pouquinho de operações bem seguras, enfim, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Eu não classifico, pessoal, usando apenas essas três classificações, eu tenho uma gama bem maior de classificação para mostrar para vocês aí, tanto que vocês vão ver na tabelinha, para mim não existe só essas três, existe o ultra high grade, o middle risk high grade, o middle risk puro, o middle risk high yield, temos o high yield e tem o ultra high yield. Essas são as classificações que eu tenho aí para mim. Lembrando que dentro do universo do middle risk, os fundos flutuam muito entre classificações, então não é tão simples assim. Esse vídeo está sendo gravado na data de hoje, dia 16 de outubro. Pode ser que daqui a 2 meses, algum fundo, por exemplo, middle risk, tenha feito uma emissão e tenha se tornado mais ou menos arriscado, mude na classificação, né? Enfim, já os fundos que são high grade, eles geralmente não mudam, eles não vão virar middle risk, nem os high yields vão virar, eles vão ficar ali, e nem um high yield que é ultra high yield, tiro, porrada e bomba, ele também não vai descer de classificação, né? Dificilmente, é muito perfil. Então, eu peguei aqui high yield, nesse início dos exemplos a gente vai usar só as três classificações para ficar fácil, e eu trouxe aqui um CRI do CACR para vocês entenderem o que é o tal do high yield. Por que é high yield? Vamos pro primeiro ponto, taxa. Primeiro ponto que você pode dar, taxa, IPCA mais 12,68. Hoje a gente está com uma NTNB aí rodando próximo de 5,8, quando muito vai em 6, quando pouco vai em 5,5. O que acontece? O high yield, ele tem aí como característica também de questão de taxas, tem o spread de mais ou menos uns 5%, né? Não menos que isso, da NTNB. Então, se a gente tem a NTNB rodando entre 5,5 e 6, o spread é entre 10,5, no mínimo, né? Então, a operação começa a ser high yield acima de 10,5. Lembrando, isso não são números aí exatos e triviais, eles vão variando conforme o cenário vai mudando, conforme a operação. A gente pode ter uma operação com uma taxa alta, mas com muita garantia, que aí fica mais tranquilo, ou você pode ter uma operação com uma taxa um pouquinho menor, mas as garantias não tão boas assim. Enfim, não olhe só a taxa é um norte para você ver, mas tem que colocar outros pontos. Vamos lá. Falamos da taxa aí, né? Outro ponto que indica ser uma operação high yield, por exemplo, nesse caso, a gente tem uma garantia bem alta, né? O LTV, que é vem do inglês Loan to Value, o que é isso? Quando você tem uma dívida, vou te explicar da forma mais fácil. Você quer pegar dinheiro emprestado comigo, aí você tem um carro que vale 20 mil. Aí você vira para mim e fala, cara, preciso pegar dinheiro. Eu viro para você, tudo bem, eu te empresto, eu sou o agiota da parada. Só que eu vou querer uma garantia. Esse carro seu aí vale quanto? Esse carro vale 20. Tá, beleza, eu posso te emprestar 10. Logo, o LTV seria 50%. O empréstimo vale metade do valor da garantia. No caso desse exemplo, a gente tem um LTV de 20. Então, um empréstimo vale 20% do valor da garantia. Tem um excesso de garantia nesse caso. E aí você consegue ver. Geralmente a operação high yield tende a ter um excessozinho, dependendo da operação, dependendo do fundo,
tende a ter um excesso de garantias, justamente porque são operações que têm um nível de risco mais elevado, e para você emprestar dinheiro para esse tipo de operação, você vai querer também um prêmio melhor, né, pessoal? Isso aí é evidente. Outro ponto que também indica sobre o risco da operação são obras e vendas. Então a gente tem ali obras não iniciadas e vendas não iniciadas. Então esse é um CRI de um risco bem elevado, porque a gente não tem venda e não tem obra. Ele está no risco de venda e no risco de obra. Risco de venda, tem que vender. Risco tem aquela questão toda de distrato e tal, toda esses pontos, né, que impactam nas vendas. E obras, a gente viu aí durante a pandemia, por exemplo, o material de construção que subiu 30%. Então imagina um cenário hipotético, né, desse CRI aí, que nem começou as obras ainda, ou possivelmente nem comprou material ainda, não tem nada comprado, vamos imaginar esse cenário. E aí o cara pegou, vou pegar aqui 20 milhões para fazer esse loteamento, tá tudo bem e tal, eu vou gastar os 20, tudo bem, tem uma gordurinha aqui, outra ali. Aí vem uma pandemia e o preço do material de construção subiu 30%. O cara imaginou que ele ia gastar 20 milhões para construir o loteamento, passa a ter um gasto 30% superior. E aí, como é que fica pro CRI? Como é que fica para as obras? Não vai ter dinheiro para acabar a obra. Então tem esse ponto, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Então, esse é o risco de obras e de vendas. A gente consegue ver as garantias ali no cantinho, já conversamos um pouco sobre isso. Vou trazer outras operações high yield agora do relatório do Urca. Outro ponto também é o tipo de operação. Por exemplo, multipropriedade tende a ser high yield. Dificilmente você vai achar uma multipropriedade que seja high grade. Então você vai olhar, multipropriedade e loteamento já te dá uma pista. Fala, opa, vamos lá, vamos olhar. Incorporações também, incorporação tanto vertical, né? Então você já olha e já fala, opa, tem loteamento, tem multipropriedade. Quer um exemplo de um fundo que às vezes causa uma certa confusão com o pessoal? CVBI. O pessoal fala, CVBI é high grade. Aí você vai olhar a taxa, aí você vê que tem multipropriedade, aí você fala, não é high grade. Não é high grade. A gente pode botar ele no middle, mas high grade ele não é. Por quê? Porque tem loteamento e tem multipropriedade, e a gente sabe dos riscos desse tipo de operação. Aqui no do Urca, que eu peguei de exemplo, a gente vê 3 taxas de IPCA mais 12 e aquela questão que eu falei para vocês de risco de obra e risco de vendas. No caso, no primeiro, a gente tem obras em 8%, vendas em 91%, então ajudou um pouco o risco da operação. Já nesse segundo, esse Evidence, lá de Belém, obras em 18%, vendas em 69,5%, e já nesse último, obras concluídas, já não existe mais o risco de obra, porém as vendas estão aí num patamar baixo, né, de 38%. Então tem esses pontos aí de um fundo high yield. Lembrando, galera, não vai ser num vídeo de 10, 20, 15 minutos no YouTube que eu vou te ensinar o que é um high yield, o que é um middle, o que é um high grade. Aqui a gente está dando uma passada geral, tem outros pontos que a gente vai olhar, tem outras nuances além disso aqui, né? Mas é para dar um norte aí para vocês. Seguindo, vamos falar um pouco do high grade agora, para vocês entenderem o que é o tal do high grade. High grade, falando também de NTNB, entre 5,5 e 6, que é o que fica rodando, o high grade vai ter um spread ali de explodindo, mais 3. Então iria até uns 8. Isso assim, explodindo muito, porque geralmente fica ali entre mais 1, mais 2, 2,5. Então não passa muito disso. Sim, dependendo muito das garantias e tudo, pode ser que estoure aí um spread de 3%. Por exemplo, esse CRI, o do meio ali, o 16, né? O Alparganan, ele é CDI mais 3, então tem um spread de 3 em relação ao CDI. Porém, olha o LTV. O empréstimo é 16% do valor da garantia. Tem uma taxa de garantia assim, gigantesca. Por isso que eu falei, não é simplesmente taxa. Se você for olhar sua taxa, vai lá, CDI mais 3, tal, spread de 3, então vai ser algo próximo de um middle, tá? Mas aí você olha o LTV e você fala, opa, e aí você tem que olhar a operação, enfim, localização. Cara, não, como eu falei, não é algo que você vai bater o olho e falar, é aquilo ali. Por quê? Não é tão simples assim, não existe uma ciência exata, tem vários pontos aí para serem analisados, mas a ideia, como eu já falei, falo novamente, dá um norte para vocês. O primeiro ali, o JSL, IPCA mais 6. E o LTV um pouco mais alto, mas tem olha o rating ali, AA. E tem um ponto, pessoal, também que é meio
característica também, às vezes, né, de operações high grade, por ser boas operações, não precisa dar um excesso tão elevado de garantia, então você vai ter um LTVs um pouquinho maiores do que no caso do high yield. Olha aquela última ali, Elbor, CDI mais 2,45, LTV de 60%. Temos mais algumas aqui, e também o que ajuda bastante em você conseguir identificar o que é o que, são relatórios onde o gestor já escreve, então a gente tem esse recorte aí do FHI, o gestor coloca pra gente que é high grade, mas você consegue ver também, evidentemente, as empresas. Então a gente tem ali um CRI do Alphaville e 3 da Direcional. Então você já sabe, tipo, opa, Direcional, Alphaville, Elbor, MRV, enfim, grandes empresas listadas que trazem uma segurança. Pra vocês terem ideia, eu não peguei esse CRI, não pus aqui na apresentação, mas tem um CRI da MRV que nem garantia tem. Pra vocês terem ideia, a empresa tem um rating de crédito tão bom que o mercado, né, possibilita que ela tenha um CRI sem nem ter garantia, porque sabe que não vai dar problema, né? Bem interessante de ver isso aí. E a gente consegue ver as taxas, por exemplo. Primeiro, Alphaville, PCA mais 8, então dá um spread, dependendo de... E também até um ponto, né, botando um freio nas coisas, a gente tem que ver qual o momento que a operação nasceu, porque se você pegar um momento que a gente teve no passado, que a NTNB foi a PCA mais 7, uma operação high grade saía lá em cima, taxas assim, exorbitantes. Então tem esse ponto também que tem que olhar. Então, seu fundo, o fundo comprou o novo CRI Alphaville, saiu o IPCA mais 8, e hoje, né, vamos supor que hoje, no dia que saiu esse CRI, nem sei quanto tá o tesouro, mas vamos imaginar que se tivesse IPCA mais 6, você já olha, opa, saiu hoje, então, putz, um spread de 2, interessante. Isso já te ajuda aí a ver o risco da operação. Outro ponto legal também de trazer aqui é a questão do tipo de risco. Operações com tipo de risco pulverizado também tendem a jogar um pouco a favor do risco. Porque o que acontece? Né? A redução do risco. O que acontece? Quando você tem um CRI pulverizado, você tem um CRI que tem vários devedores, não somente um. Então, por exemplo, nessa direcional, o que acontece? A direcional tem lá o prédio dela, e tem vários contratos de financiamento dentro desse imóvel, né? Dessa construção. Então, ela empacota isso tudo e faz o CRI. E aí, adiantando esse fluxo todo de recebíveis de um prédio que tem, sei lá, 40 unidades e 40 famílias lá dentro pagando, esse CRI, ele tem aí como eu posso falar, uma diversificação, uma pulverização de onde está vindo o dinheiro para pagar ele. Então, se você tem um universo de 40 pessoas pagando, né, o fluxo vindo de 40 pessoas diferentes, isso faz com que se o cara não pagar, esquecer e tal, pode ser que tenha um outro pagando 2 parcelas no mês em vez de uma, enfim, é isso. Quer entender um pouco de gestão de risco pulverizado? O melhor relatório para entender sobre isso é o relatório do Bari 11. O Bari 11 é um fundo com característica de ser pulverizado, é a característica dele, é um fundo de CRI pulverizado. Então, dá uma lida lá para vocês quiserem entender um pouco mais sobre isso, pega o relatório do Bari 11. E aqui, mais um recorte do FHI, que é o Middle Risk, mostrando para vocês como que é a tal da carteira do Middle Risk. Então, nesse caso, a gente tem 2 operações high grade e 2 high yield. No caso, a gente tem uma operação high grade ali da Redor, IPCA mais 4,49. Olha só, olha que taxa, para o momento atual, que taxa baixa, bem baixa. Ao mesmo tempo, a gente tem esse CRI CK, uma taxa de CDI mais 6,8. 6,8 em cima do CDI. Uma taxa bem elevada. Então, são esses pontos que trazem para a gente a classificação do fundo, né? A classificação de risco. Olha só, legal, essas 2 últimas operações, essa 3E Realty e Acreditas, são taxas bem parecidas, a diferença de uma para outra é 1,5%. A diferença é bem pequena. Porém, aqui não tem dados de LTV, mas certamente envolvem o risco da operação, o tipo de operação, o LTV da operação, as garantias. Quem está fazendo a operação, do lado a gente tem Acreditas, e do outro lado a gente tem essa empresa, essa 3E
yield. Enfim, bem interessante de mostrar para vocês que mesmo uma operação, essa do 32, do 3Z, né? 32, é 3Z, né? Ela é bem interessante porque é uma operação com uma taxa relativamente baixa, né? Se pegar o spread para entender bem, não está tão alto, mas o gestor classifica como high yield por conta do risco, por conta da localização, por conta do LTV, enfim, por conta de N motivos aí. Vamos agora para o que vocês querem, né? Eu sei que todo mundo queria a tabelinha com a classificação. E tá aí a tabelinha feita para vocês. Lembrando, essa classificação, ela é muito pessoal. Vai ser muito pessoal. E a melhor pessoa para dar essa classificação pra gente não sou eu, não é o outro influencer, não é o seu amigo que entende pra caralho também, é o gestor do fundo. Seria muito bom se todos os fundos imobiliários de papel tivessem lá no início do relatório, ó, amigão, eu sou um middle risk, hein? Ó, amigão, eu sou um high grade. Ó, eu sou um high yield, hein? Fica esperto comigo. O negócio aqui é tiro, porrada e bomba. Então seria muito bom se eles colocassem isso. E aqui eu mostro para vocês como que eu classifico, porque é muito difícil você classificar fundos de maneira extremamente engessada. Então, qual a classificação que eu criei para mim, né? Que eu uso para mim? Eu tenho o ultra high yield, o high yield, o middle risk mais voltado para a pegada high yield. Temos o fundo, o middle tradicional, o middle risk high grade, que tem operações um pouco mais tranquilas. Temos o high grade de fato, e temos o ultra high grade, que é o cara, porra, você vai botar na carteira, se você quiser entrar em coma, ele não vai te incomodar, sabe? Vai ficar bem tranquilo mesmo. Então, esse é o estilo de classificação que eu acho. Lembrando que é muito pessoal e isso muda muito. O perfil do fundo muda a toda hora. Não vai ser aquela coisa de o fundo ad eterno. Quer um exemplo de um fundo que está mudando de perfil? Que eu ainda não vi muita mudança, mas imagino que vai ter alguma. É o MGCR. O MGCR há pouco tempo aprovou uma assembleia com algumas mudanças de alguns instrumentos, uns pontos de regulamento para dar um pouco mais de liberdade para o fundo. Então, possivelmente, ele vai mudar de classificação. Mas tem fundos que não vão mudar de classificação. Você não vai ver, por exemplo, um URCA, um CACR, um HCTR reduzindo o risco dele. Não vai. A única maneira desse cara reduzir o risco dele, do produto dele, é diversificando, crescendo. Os fundos, os ultra high yields, os high yields também, eles têm que crescer. É a única maneira que tem. Porque não tem como ele começar, vamos botar outras operações aqui um pouco mais tranquilas. Aí ele perde o propósito. Fundos high yield, eles têm que ter um propósito muito forte. Tipo, a gente vai ser tipo porrada de bomba mesmo. Então, vamos lá, IPCA mais 12, mais 13, e o único jeito da gente mitigar o risco de operações com esse nível de taxa de risco, etc., diversificando, fazendo o fundo ficar cada vez maior, né? Então, temos aí a turma dos ultra high yield. Pode ser que tenha ficando faltando um ou outro fundo, mas URCA, CACR, Mauá, High Yield, HCTR, Versalhes, Tord, DEVA e o HGIC. São fundos que, para mim, são a turma do tiro, porrada e bomba. Lembrando que nem sempre a taxa vai impactar nisso. Porque, por exemplo, a gente tem o HCTR e o DEVA, que são fundos que tem uma taxa média, que se a gente pegar uma taxa média, olhar só a taxa, como eu já falei com vocês, não olhe só a taxa. Se você pegar e botar só a taxa, botar a viseira aqui e olhar só a taxa, você vai ver que tipo, o DEVA HCTR tem uma taxa, se eu não me engano, tá menor ou muito próxima, né, do que é high yield. E são fundos que não dá para comparar, cara. Não dá para você botar na mesma mesa e falar que, não, isso aqui é o mesmo nível de risco, só porque a taxa é igual. Não tem condição. É impossível de você fazer essa comparação. Por isso que não dá para olhar só a taxa. Seguindo nos fundos high yield, a gente tem o KNE High Yield, tem o Habitat, tem o NCHB, PORD, ARI11, temos o KNE Acreditas, né, o KCRE11, temos o FLCR, JPPA e o Rio Bravo High Yield, pelo próprio nome, já fala isso pra gente. Nos Middle Risk, que tem uma pegada um pouco mais pro High Yield, o que acontece, galera? Vamos falar um pouco de Middle Risk aqui agora. O Middle Risk, ele funciona
de forma bem interessante. Que ele pode ser o middle risk, o clássicozão, fica ali no meio, beleza. Mas ele pode ser um middle risk que tem uma carteira, por exemplo, 70% high yield e 30% high grade. Então ele já vai subir um pouquinho no risco. Ou às vezes ele pode ser um fundo que tem uma carteira muito, muito arriscada na parte high yield, mas uma carteira extremamente defensiva. Então isso vai trabalhando o risco dele. Por isso que eu falei que o middle risk ele é o mais difícil de classificar também, diga-se de passagem, é o mais difícil de classificar e é o mais difícil de acompanhar, porque como ele pode mudar e tal, você tem que estar muito ciente de onde ele está na sua carteira, porque às vezes você vai falar assim, vai usar aquela classificação simplista de high yield, middle e high grade. Aqui você vai fazer, vamos botar minha carteira de papel aqui, vou colocar, sei lá, vamos botar 10 fundos. Ninguém vai fazer uma carteira só com 10 fundos de papel, a não ser que você tenha uma carteira de 20 fundos, 10 papel, 10 tijolo, mas enfim, uma carteira de 10 fundos de papel. Vou colocar 4 high yield, 3 middle e 3 high grade, ou enfim, o número não importa, ou vou colocar 5 high grade, 2 middle e 3 high yield, enfim, independente da maneira que você escolhe. Só que dependendo dos middle que você escolher, sua carteira pode ser e você esteja imaginando, eu vou ter uma carteira risco equilibrado, mas dependendo dos middle que você colocar, ela vai ficar muito mais voltada para o high yield do que para o high grade. Então, tipo, não é tão simples assim a classificação. Por isso que eu criei, por isso que eu peguei e fiz aí os middle risk, tendo 3 classificações de middle risk. O que a gente tem de middle risk mais high yield? MORC 11, GCRI, Iridium, os dois, né, o IRDM e o IRIM, HSAF, RPRI da RBR, Fundo Novo, o VCRI e o VGIR 11. Então esses aí para mim são os middle um pouco mais voltados para o high yield. Os middle risk tradicionais, mesmo que você bate o olho e fala, isso aqui é middlezão, assim, raiz, né? A FHI, SNCI, BARI, BCRI, CVBI, HREC, RECR, VGIP. Dos que a gente tem, assim, que são os raizão mesmo, que você bate o olho e fala assim, isso aqui é um clássico, né, de classificação, eu considero a FHI, SNCI e RECR. Esses três, você quer estudar um pouco de middle risk e entender como é que funciona. Olha esses três que você vai ver, eles são assim, classicão middle risk. Falando um pouco de middle risk, high grade, que são fundos aí, middle, só que uma pegada um pouco mais high grade, a gente tem o BTCR e o FEX, que são dois fundos bem parecidos. MXRF eu considero ele nessa classificação. Por que eu considero ele um middle high grade e não um high grade? Porque tem permuta. O dia que o MXRF acabar as permutas, terminar de receber todo o fluxo dela, e se ele não fizer novas permutas, ele vai descer na classificação de risco, ele vai ficar um fundo menos arriscado por conta dessas permutas. Temos o RBRY e o VCJR. Falando um pouco de high grade, a gente tem CPTS, CNIP, KNSC, MCCI, o high grade da Rio Bravo, RBRR, VRTA, XPCI. E nos ultra high grade, HGCR, KNCR, SAD e MGCR, que eu acho que esses aí são fundos bem defensivos, a gente consegue ver. Claro que se olhar bem a característica deles, a gente vai ver, tipo, HGCR e KNCR é muito defensivo, muito defensivo. Esses dois são muito defensivos. E é engraçado porque é um setor difícil de achar. High grade e ultra high grade é difícil de achar assim, bons fundos que entregam um risco-retorno legal, porque a grande maioria entrega uma proteção tão forte, mas tão forte que é o que eu falo às vezes em vídeos, por exemplo, do HGCR, do KNCR. Às vezes o fundo ele é tão defensivo, mas tão defensivo que ele não vai caber em todas as carteiras. Tem carteira que você não tem necessidade. Tem fundo que ele é tão defensivo que ele não precisa estar na sua carteira. Não faz necessidade. Agora, um exemplo. Se o cara quer montar uma carteira de fundos, 10 fundos vão ser, sei lá, vamos
imaginar 5 high yields, tiro, porrada e bomba, ultra high yield, né? Se não, 5 high yields, sendo 3 high yields e 2 ultra high yields, por exemplo. Aí já é uma carteira bem puxada, né? E aí os outros 5 fundos vai ser fundos high grade. Aí eu já vejo, tipo assim, faz sentido. Cabe o cara ter aí os outros 5 fundos sendo KNCR, HGCR, e depois pega outros da turma dos high grade. Enfim, cara, é bem interessante esse assunto, dá pra gente ficar aqui discorrendo, falando por horas e horas e horas, conversando. A gente pode pegar, cada um fazer a sua classificação e trazer seus pontos. Os fundos que eu tenho essa visão são esses, né? Eu vou pegar essa tabela também e vou postar lá no meu Instagram. Vou postar no meu Instagram pra vocês terem ela, quem quiser salvar. Quero salvar isso aqui, deixar guardado pra dar uma olhada. Lembrando, tô gravando hoje, dia 16/10. Pode ser que daqui a 3 meses mude, principalmente nos middle. Quem tá na meiuca ali, esses caras, eles se movem mais. Já os extremos nem tanto, né? Os extremos eles ficam lá e é isso aqui. Você não vai ver o KNCR, por exemplo, aumentando um pouco o risco dele. E você não vai ver, por exemplo, o Urca reduzindo o risco dele. Não é do perfil. Pra gente fechar o vídeo, o que o Urca faz para diminuir o risco? Você já sabe, diversificar, crescer. E o KNCR, o que ele faz para diversificar? Para melhorar o retorno dele? Porque é aquela coisa, se de um lado a gente tem um fundo, o high yield, que tem que controlar o risco para o negócio não desgringolar, a gente tem um high grade que tem que controlar o prêmio, porque senão se ele for muito extremamente ultra mega blaster seguro, ele vai pagar um yield michuruca, e aí nem todo mundo vai ter aquele apetite pelo ativo. O que o KNCR, por exemplo, está fazendo, e é bem interessante, ele está reciclando a carteira e pegando operações com spread um pouco melhor, então ele aproveita um momento de CDI mais alto e vai trocando as operações, vai pegando spread melhores, então ele vai girando a carteira e melhorando a carteira. Outro fundo também que vem melhorando a carteira bastante, vocês podem dar uma lida no relatório para entender isso, principalmente o último relatório que foi divulgado, CPTS, ele vem fazendo uma reciclagem muito boa, saindo de um perfil mais arriscado para um perfil mais tranquilo e melhorando a taxa. E depois a gente pode fazer até um vídeo falando disso, por que isso acontece. Enfim, fica aí pro próximo, esse aqui já tá ficando longo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, hein? Escreve aí, manda pros seus amigos, seu pai, sua mãe, passarinho, tia e etc. Bora pra cima, vamos crescer. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!